A inteligência em si, emocional entendida desse modo, seria ter a capacidade de lidar de modo harmônico com as emoções que estão em nós. As emoções não são sempre positivas. A ira é uma emoção, a raiva é uma emoção, né? A agressividade ela é uma emoção, assim como é a alegria, assim como é o afeto, assim como é a capacidade de empatia. Você acha que você tem inteligência emocional? Tem que ter, né? Todas as pessoas têm, só que ela não é refinada sempre nem o tempo todo. Afinal de contas, não é uma carência. O que se pode ter é desinteligência emocional, quando a tua emoção ela ganha uma rota equivocada. Mas nenhuma de nós é privado, né, de emoção. Tem uma citação de Aristóteles que diz: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Tá no Ética Nicômaco. Pois é, olha que coisa boa. Que é um livro que ele fez pro filho dele. Uma coisa gostosa é que Nicômaco é o nome do pai do Aristóteles e é o nome do filho. E quando Aristóteles escreveu esse livro, ele escreveu para que o filho tivesse uma boa conduta, tivesse um comportamento reto, tivesse uma opinião certa. E ele é um livro sobre inteligência racional ou inteligência emocional? Ele é um livro no qual se coloca a razão como controladora da emoção. É um livro em que a ideia de ética é a busca da construção da paz política. Aristóteles é autor de uma expressão que é clássica de que o homem, o ser humano, né? O ser humano é um animal político. A noção de que o homem é um animal racional, ela é uma noção platônica. Platão, que é, aliás, mestre de Aristóteles estudou 20 anos com Platão. Foi aluno de Platão durante 20 anos. Platão dizia que o homem é um animal racional. Essa é uma ideia antiga, né, que os gregos traziam. Já Aristóteles dirá que o homem é um animal político. Quando Platão centra a percepção de que o homem é um animal racional, significa que a base na qual a nossa humanidade se apoia é a racionalidade. Aristóteles dirá que a base na qual a nossa humanidade se apoia é a convivência com outros. Polis, em grego, significa comunidade de vida. A palavra política significa viver com outras pessoas de uma maneira que seja harmônica. Essa harmonia desejada por Aristóteles, ela resultará em algo que dá um trocadilho delicioso em português. Porque o objetivo da política, ou seja, da vida junto, é que a gente use a razão e a emoção para o bom espírito. O viver bem e sentir-se bem, que em grego é eudaimonia, cuja tradução é felicidade. Mas felicidade no nosso idioma dá um trocadilho, que é felicidade, ou seja, a comunidade de vida que é junto. Quando Aristóteles levanta isso, né, dentro do texto, é provável que a referência dele seja que a emoção ela tem que ter também uma utilidade. Ela tem de ter o seu lugar. Esta noção da teoria dos lugares é antiga no aristotelismo, ou seja, tudo tem o seu lugar e tudo fica integrado nesse lugar para tudo ficar em ordem. Inclusive a explosão emocional, ficar zangado, partir para cima de alguém. Você vê que Aristóteles diz que virtualmente todos somos passíveis da ira. Virtualmente. A noção de virtude é muito forte. Virtude é uma força intrínseca, né? Você já me viu dizer, uma árvore está virtualmente contida numa planta. Uma fruta está virtualmente contida numa semente. Pois bem, as emoções estão em nós. Uma criança pequena, e você tem experiência disso por participar e ser, ela vai pouco a pouco sendo orientada na vida social a responder menos à sua emocionalidade exacerbada e mais a alguma racionalidade. Hoje em dia é tão diferente a criação de filhos, principalmente nessa primeira infância, assim. Agora, hoje em dia, por exemplo, todo mundo sabe da fase do Terrible Two, né, que é a adolescência da primeira infância, né, quando a criança chega ali a 2 anos de idade, em que hoje, quando você é bem preparado, você já leu um pouco mais sobre isso, você entende que a birra ou o estresse, a explosão de energia que ela está manifestando ali, você não tem que conter, você tem que acolher, entender, assim, que é muito diferente. Acolher e entender é diferente de admitir. Às vezes é um pouco admitir. Ou admitir para tentar entender qual é a fonte daquilo. Não só qual é a fonte daquilo, eventualmente não tem fonte. É o que ela está fazendo naquele momento que ela não controla. É muito claro que ela não controla. Não existe essa possibilidade de alguém não controlar a partir do momento que ela interage com outros humanos. É errado ela fazer. Ela fazer birra é compreensível, mas não é aceitável.
Isto é, eu, pai ou mãe ou não adulto... é birra, aí que tá. Essa é uma mudança geracional então, também. Não, essa é uma mudança que ainda não foi trabalhada. Essa mudança pode gerar, né, a jovens ou adolescentes que entendam que aquilo é um direito e aquilo é só uma situação, uma circunstância. Não, é um jeito diferente, assim. Ela tem que entender que aquilo é... Que nós, pais, que somos seres humanos que já passaram por um tempo de convivência na sociedade, podemos entender que aquele momento de explosão tem a ver com os hormônios em ebulição, com alguém que está em formação ainda, que não está pronto para lidar com certas emoções. Muito fácil imaginar que se atribua a biologia, a conduta e o comportamento. É muito fácil quando você diz o que eu posso fazer. É a natureza dela. É um argumento um pouco antieducativo, digamos, porque a educação é exatamente a condução por caminhos que tirem de um estado que é inadequado, ou porque é carente, ou porque ele é sem ciência. Não quer dizer que você aceita e que você incentiva esse comportamento, mas a forma de lidar com isso, você não vai responder a birra com uma bronca, ou com uma fala mais dura, ou com algo que gere ainda mais estresse. Tem que ter mais inteligência. Exemplo, exato. Se eu, quando criança, e é claro que eu não tenho memória disso que eu vou dizer, a não ser por relato, meus pais é que falavam isso. Se eu, como criança, entrava no estado de birra, meu pai e minha mãe imediatamente mandavam ficar quieto, né? E mandava, cala a boca, exato. para de chorar, ou engole o choro, ou você pode apanhar, etc. Eu não fiz isso como pai. Apenas elevava a voz, mas eu não punha a mão. Num segundo momento, eu tenho certeza que você e teus irmãos, quando criam seus filhos, não ameaçam e tentam entender qual é a fonte daquela situação sem que ela produza, no pai ou na mãe, um estado de ira que dê o movimento, né, da brutalidade para cessar. É uma capacidade maior de escuta, para usar um termo, né, que veio da psicanálise. A possibilidade de ouvir melhor e ver de onde vem. Agora, há uma diferença entre compreensão e complacência. Um estado de birra, numa criança, num adolescente, num adulto, não é aceitável, porque é a pessoa te aterrorizando. Uma criança de 2 anos de idade é capaz de usar o terror também. Ela não é tola. Não é. É isso que, pelo menos, isso que estudos recentes e a psicologia mais... Você acha que uma criança não manipula as emoções de um adulto? Você acha que ela não entende? Com 2 anos, há 2 anos não. de idade, que se ela fizer isso, é assim que virá? Com 2 anos, não. Com 2 anos, ela não tem consciência da forma... Ela pode estar fazendo aquilo, mas ela não está fazendo isso maleficamente para te induzir a fazer algo, como parece ser. Né? Ela simplesmente está respondendo a estímulos que ela não sabe lidar. A gente está formando quando nós seres aprendemos humanos. a lidar? Conforme a gente vai crescendo, Isso. em outras etapas da infância. O nome disso é inteligência emocional. Exato. Com o controle junto. Com o controle junto. A criança se autocontrolará na birra, você acha? Se autocontrolará na birra. Se ela for acolhida de uma forma amorosa, que você entende, você fala, ok, minha filha, eu entendo que você está frustrada por isso. Pelo menos é isso que é o orientado a fazer pelas psicólogas e psicólogos de hoje em dia. Quando você entende a birra, acolhe a birra, no longo prazo a birra vai diminuir. Ela não vai ser estimulada, entendeu? É um jeito diferente de lidar com o jeito que você lidava. Lógico. Que é o jeito que a gente lidou. Vi. E nós estamos criando humanos que não... A gente não tem essa experiência também. A gente não sabe. Pois é. E você não sabe, não pode afirmar que eles vão ser assim ou vão ser assado. De maneira entendeu? alguma. Eu só sei como eles são. Mas assim, o que eles são hoje não tinha isso. Eu vi outro dia. O que nós somos não. Eu vi outro dia hoje. no mundo digital um pai fazendo uma coisa que eu achei maravilhosa. Não sei se chegou a ver também. A criança entra em estado de birra e começa a gritar e chorar. No supermercado? Não. Aquela do supermercado também eu vi, que ele simula. A criança faz isso e aí ele fala, peraí, agora é a minha vez. Isso em inglês, tá falando. Agora é a minha vez. Aí começa ele a gritar e chorar, sentado. Falou, bom, parei, agora é você. E a criança olha um pouco espantada. Diz, chora agora, que agora é você que tem que fazer. E ela começa a chorar um pouco e diz, agora sou eu. E aí é ele que faz, como se aquilo fosse um jogo, e uma hora ela fica sem graça em relação àquela situação. Eu não sei se é uma das formas inteligentes de lidar. Uma criança supor que ela possa ter inteligência emocional levará à ausência de uma percepção de que a inteligência ela vem também da vivência. Da formação. Isso. E de uma vivência que ela não tem ainda. Não tem.